Delvane, né? Sim. Muito bem, nós vamos recomeçando. Fizemos uma breve pausa. Eu vou fazer algumas perguntas num nível mais objetivo agora, mas e o senhor segue naturalmente com a liberdade de respondê-las ao modo como achar melhor ou de não responder. Isso fica a seu critério. Elisandro, no decorrer desse período todo, depois do 27 de janeiro de 2013, o senhor consegue me dizer quantas pessoas ou quais pessoas o senhor processou? Havia um entendimento, né? E de que nós deveríamos vir explicar, né? Não digo dividir as culpas, mas dividir a explicação, né? Se falava em uma porta e se falava em alvará vencido e não sei o quê, e eu, mas, né, para mim eu estava
eu estava ok, eu estava em dia, eu estava em trâmite de renovação e tudo que estavam me pedindo eu estava fazendo. Então, eu, no meu ver, eu estava certo, até porque eu havia solicitado, inclusive para o Ricardo Loza, mandar para a prefeitura e para os bombeiros por que dos atrasos, por que dessas demoras. E não era só com a prefeitura, não era só com os bombeiros. Eu tinha falado antes, era o sanitário também em greve, e bem complicado, demorado, né? E na época desse TAC, o promotor tinha me pedido para apresentar as documentações, né? E eu disse, olha, eu encaminhei, eu tento e tal, mas não tem, um manda para um lado, manda para o outro, paga guia, faz isso, e não acontece. E eu brigava não, mas eu teimava com o advogado, eu dizia, mas afinal, eu estava ou não estava? Como é que é? Eu vou responder por tudo, como se eu tivesse fabricado um alvará, porque até então a mídia era isso. Boate Kiss não tinha alvará. Era uma boate ilegal. O Datena filmou o meu estoque lá e dizia, olha a área VIP dessa boate. E eu na cadeia olhando aquilo de cara, mas aqui não era VIP, eu queria, não tinha como explicar isso. O Mota botava minha foto, isso é um assassino, um cara violento. Sabe, esse tipo de coisa, e eu dizia, cara, mas a boate estava em dia ou não estava em dia? Qual que é o certo? Coisa, eu disse, cara, eu fui vistoriado por todo mundo. Todo mundo teve lá na boate, a boate era 2 quadras da prefeitura, os bombeiros eram do lado, eu já... Aí se falava em, deixa eu me lembrar aqui, em fraudes e tal. Eu digo, não, mas para aí. Se os antigos proprietários fizeram, eu não fiz e eu renovei. E essa consulta popular que processaram lá atrás e me botaram junto, onde eu nem era proprietário na época, eu refiz essa consulta popular. Mas deixa eu lhe dizer, o Ricardo Loza foi uma das pessoas que processou, certo? Sim. E aqui eu estou falando processou numa linguagem, vamos dizer assim, leiga, tá? Porque, na verdade, os jurados são leigos e processou no sentido de chamou a responsabilidade, ainda que eventualmente não seja. O César Schirmer também, né, que nós ouvimos hoje. Os senhores processaram, certo? Sim. Quem mais? A gente processou o pessoal dos bombeiros, acho que também. Processaram os bombeiros, certo? Os músicos, porque até então... processaram os músicos. Processamos também. Alguém esqueci, eu não lembro. Eu também não lembro tanto, todos, porque a gente processou... A gente processou porque a gente tinha entendimento de que tinha que vir aqui me ajudar a explicar, entendeu? Porque eu também estava sem entender o que tinha acontecido, porque... Mas é que eu notei, o que eu quero puxar, na verdade, nós estamos num processo heterodoxo, basta ver o tamanho do processo, Sim. Numa situação completamente diferente daquela para a qual o sistema jurídico foi estabelecido, só um segundinho, tá. Em termos de tribunal do júri, nós estamos aí há 8 dias fazendo o plenário, né? O júri em características diferentes. E isso conduz também, de alguma maneira, a um interrogatório que já tem as suas diferenças daquilo que normalmente acontece, né? O que aconteceu antes do nosso intervalo é expressão da singularidade do caso, como também as outras oitivas que houve, né? e que nós todos presenciamos. Então eu vou continuar, e vou ser breve, sempre lidando naturalmente a prerrogativa de não responder, como foi dada no início, também de uma maneira, não diria exatamente heterodoxa, mas suscitando algumas questões a partir dessa primeira pergunta que eu lhe fiz sobre quem que o senhor teria processado, e o prefeito de Santa Maria, o promotor de Santa Maria, os bombeiros e os próprios rapazes da banda. Porque eu notei 2 coisas.
Primeiro, quando falamos do Nilvo, do dono da Balari, que ele referiu aqui, todos viram o depoimento dele, Sim, não é? eu estava aqui, sim, claro. Aí ele mencionou aquela coisa de eventualmente ter sido dito para a banda gurizada fandangueira, ó, se tocarem lá, não tocam mais aqui. E mesmo depois, o senhor, a sua narrativa acerca do dia da boate, ela foi livre, o senhor pôde falar do modo que quis, eu procurei não interromper, procederei assim com todos os acusados, e fiz o mesmo com vítimas e testemunhas. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, muito rápido, o que lhe ocorreu, porque houve pessoas que entraram na boate para salvar outras, correto? Sim. E entre essas pessoas que entraram na boate para salvar outras, houve pessoas que morreram, correto? Sim. E o senhor vai na delegacia. E vai na delegacia para dar conta muito rapidamente de que, poxa, pegou fogo na boate, mas não é comigo a coisa. É com os bombeiros, não naquele momento, Sim, mas sim. é com os bombeiros, é com o prefeito, Não foi isso. É com o promotor, é com a gurizada fandangueira. E a denúncia aponta, e eu digo isso, digamos, falei isso para algumas pessoas aqui, e vou proceder da mesma maneira, desarmando o meu espírito. O que a denúncia aponta é que morreram 242 pessoas jovens, Sim. por conta do contato de um artefato pirotécnico com uma espuma que foi colocada na boate. Fato. Não pela falta de alvará da boate, não pelo fato dos bombeiros terem chegado antes ou depois, não pela atuação boa ou má do prefeito. E é essa questão que eu imagino que defrontar-se com ela deve ser difícil, mas que eu gostaria de procurar entender sob a sua perspectiva. É complicado também. Mas porque eu entendi. Então fale, por favor. Eu fui na delegacia, era perto das 4 da manhã. Já tinha se passado. Tem o horário do BO. Deve ter. Eu não fui lá para me defender, né? Não. Eu fui e pedi, inclusive, para que alguém voltasse comigo. Porque eu comecei a ser hostilizado lá na frente. Eu disse, a Vanessa subiu e eu abri os braços para dar achei que eu ia dar um abraço nela. Porque a situação era tão perturbadora e tal. E ela era minha amiga até então. E a gente teve um problema, mas depois do acontecido que eu vi que a coisa tinha ficado muito grave, né? Mas até então, a mãe dela esteve lá, o pai dela esteve lá, a gente conversou, a irmã dela seguia trabalhando comigo. Ela tinha me entrado com uma reclamatória. E eu dizia para todo mundo, eu disse, cara, em algum momento a Vanessa vai voltar a trabalhar com nós, porque eu gostava da Vanessa, ela era uma ótima profissional, ela me ajudou um monte. E eu depois que eu vi tudo o que aconteceu, e a raiva dela e a situação aí, que eu me deparei com Mas, voltando ao assunto, eu fui para a delegacia para ver o que eu fazia. Tipo, alguém pode voltar comigo lá, porque eu tenho que ir lá, mas não vai dar para voltar, entendeu? Porque eu já tinha sentido o clima pesado. Então, da delegacia é basicamente isso. E ela me disse, olha, os bombeiros estão lá, o que tu quer fazer lá? Eu disse, cara, eu quero ajudar, eu quero ver o que dá para... O que eu faço? Realmente eu não sabia o que fazer. Vou te perguntar uma coisa, realmente eu vou ser mais breve agora, estou praticamente quase concluindo, mas que veio na indagação de algumas pessoas, e eu quero crer que eu próprio tenha dito, sobre o contato posterior com familiares das vítimas. Eu vou deixar de lado a procura pessoal, ok? Sim. Porque cada um pode ter as suas razões para não ir, enfim. Mas nós estamos num tempo
de, sei lá, uma carta, uma postagem pública, uma manifestação de condolência, a expressão de alguma alteridade. Isso foi feito pelo senhor nesses 8 anos? Olha, eu sempre me senti de uma forma talvez envergonhado, talvez sem saber o que dizer, sabe? Eu já veio várias vezes pessoas me perguntam o que tu tem a dizer para os pais quando alguma entrevista, alguma coisa. E realmente não existe o que falar, sabe? Não tem uma explicação que eu consiga dar, entendeu? Eu fiquei como culpado da situação. Eu vou falar o quê? Sabe? Eu acabei não tendo contato, eu não tive mais contato com amigos meus. Eu fui preso, fiquei 4 meses preso. De lá eu fui para Tramandaí. De Tramandaí eu fiquei em Porto Alegre, a minha mulher voltou, estava trabalhando, e eu ficava cuidando da Malu em casa. E eu fiquei uns 3 anos sem meio que sair de casa. Aí pergunta, mas tentou ajudar com alguma coisa financeira, com alguma coisa... Eu nem estou tocando no ponto não, mas financeiro. eu vou falar porque eu oferecia, e a minha irmã fazia meio que um intermédio com os funcionários, com algumas pessoas que dava para ter contato. Ela teve um pai que era meu amigo e que foi uma coisa muito ruim para mim na época, que foi o Sandro, que perdeu 2 filhas, né? E era meu amigo. E o filho dele também trabalhou comigo, elas trabalhavam comigo. E ele me ameaçou, disse que ia me matar, que se não fosse eu, seria alguém da minha família. A minha irmã teve contato com ele, o Ricardo teve contato com ele, mas eu não tive como ter contato com ele. Não tive, não sabia por como chegar, como, entendeu? Várias vezes eu pedi para o Jader, consiga que eu converse com o Flávio, consiga que eu converse com o seu Paulo Carvalho, porque é uma pessoa que eu vejo bem atuante e tal. Deixa eu tentar explicar para eles, entendeu? Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer eles me entender. Ou de alguma forma, eu pedi uma desculpa para eles, dar um abraço. Eu queria poder dar um abraço. Quando aconteceu o fato, eu fui para o hospital, fui para Cruz Alta. E na minha cabeça, assim, eu sabia que me prenderam lá, né? Me prenderam lá, numa cama, e a minha cabeça era que quando eu chegasse na cadeia, que o Mauro já estava lá, que os guris já estavam lá, eu ia pegar na mão deles e nós ia rezar, cara, porque tinha sido uma coisa muito pesada, muito ruim. O que não aconteceu, porque eu fiquei numa cela, eles ficaram noutra. Eu sei, mas o que eu estou dizendo, mas eu não tive esse contato, eu não tive como ter esse contato. É que o abraço, ele é um gesto que exige reciprocidade, compreende? Você só abraça uma pessoa que te abraça também. E o que eu estou dizendo é uma expressão individual sua de condolência que poderia ser, e é nesse sentido a minha pergunta, que poderia ser uma carta. Uma carta escrita à mão, por exemplo. Eu trouxe à tona aqui, isso é literatura, mas eu trouxe aqui, eu tenho um livro lá, não preciso juntar no processo, porque é literatura. O livro a respeito do que aconteceu na Day Station, em Rhode Island, nos Estados Unidos. O acusado, que tinha uma posição similar de dono da boate, ele faz isso. Ele manda uma carta para cada um dos pais das 100 vítimas falecidas. Compreende? E quando você remete uma carta, porque quando você abraça alguém, você espera um abraço. O senhor criticou mas aludiu 2 vezes à Vanessa, que o senhor tentara abraçar e que lhe deu um tapa. A questão é, olhando o que sucedera ali do ponto de vista da Vanessa, lhe parece exigível que ela lhe abraçasse? Não, é compreensível, mas eu, na minha inocência, é isso que eu te falo. Na inocência, na hora ali, eu achei que ela que tinha entendido a situação e tal, e que nós ia se dar um abraço, e não estou falando depois, eu estou falando exatamente no acontecido. Outra coisa, esses processos que houve e tal, nenhum é indenizatório e tal. É para trazer os caras para vir explicar aqui junto comigo. Entendeu? Aí o senhor disse assim,
Ah, mas é espuma e é o coisa. Não, mas eles gritam que a boate era ilegal, que a boate não tinha uma porta só. É isso, tem isso, entendeu? Só que eu, no meu ver, eu vinha fazendo as coisas certas. Eu já comprei com aquela porta, mas como é que eu explico se eu já falei várias vezes na imprensa, em tudo que é lugar, e eles continuam dizendo que não tem documento? A espuma lá foi colada com que cola? Mas não faço ideia de que cola seja. Cola de sapato, quem sabe, não sei, não me lembro. Outra coisa que eu queria lhe perguntar agora, realmente indo de modo mais objetivo. Eu já fiz referência a isso, eu estou no processo agora. Para mim aparece como folha 0136, mas não sei se é a folha correspondente. Eu vou ler o que está na petição, tá? Petição elaborada pelo seu advogado. Informa o peticionário que havia uma prática, e aqui, essa petição ela é datada de 30 de janeiro de 2013, portanto, muito na sequência do fato. Estava no hospital ou estava preso. Exato. Portanto, seguramente não, mas muito provavelmente nem havia ainda elementos que não fosse a própria interlocução com o senhor para se referir ao número que eu vou mencionar. Que havia uma prática de permitir a entrada de não mais do que 600 pessoas na casa. Nessa festa, no dia 27, o senhor pode me falar sobre a petição, tranquilo, Tá. e também responder perdão, à seguinte pergunta. Nessa festa do dia 27, quantas pessoas o senhor estima que havia na casa? Vou por partes. Essa petição, ele errou o número de pessoas, e eu até falei para ele isso. Né? Porque eu vi isso semana passada, eu acho que eu vi tem coisas que o Jader fez que eu só assinei. Isso é fato, não tem... Entendeu? Ele entendia que juridicamente era isso, e eu assinava, acolhia, como... Ele é o meu advogado. Ele vinha me orientando, era isso. Mas as tinhas assim, ó, o primeiro ano, quando eu comprei a Kiss, era Kids, a Kiss era falhada. Então a gente tinha um espírito, e era um espírito que eu tinha de tocar nos lugares, de que... e outra, eu também, além de eu não ter um número X, eu não tinha isso, eu não tinha esse número na minha cabeça, de tantas pessoas. Mas nosso sonho era chegar a 1000 pessoas. Que não quer dizer que seja as 1000 pessoas ao mesmo tempo. O nosso sonho era chegar a... sei lá, que fosse chegando, mas era num giro. E a gente ia parando conforme a gente sentia o conforto lá dentro da boate. Isso foi esse ano que se passou e que eu fui indo. O último ano, ou um ano e meio, enfim, teve uma data partida. Eu até tenho uma entrevista numa festa, e o Azar fala, onde eu digo exatamente essas palavras. Eu digo, Azar, olha só. Ano passado a gente trabalhou quantidade. Esse ano a gente entendeu que vai trabalhar qualidade. E eu comecei a determinar, inclusive em contratos com as turmas, de 800 pessoas. Só entrava conforme saía. Isso tem... assim, ó, eu não tenho... Eu posso falar assim, ó, o problema é a espuma. Ok, não vai fazer diferença. Eu não teria por que lhe mentir uma coisa dessa. A boate fazia um giro. Muitas vezes a gente abriu com colação de grau, alguma coisa assim, ó. Tipo, abria 9 da noite com o pai do pessoal, com os avós. Então, abria a noite ali, ó, 9h30, que eu emprestava a casa, às vezes antes para alguma coisa. 9h30 tinha 150 pessoas já. Dessas 150 pessoas, 30 eram formandos ou alguma coisa nesse sentido, o resto eram pais, avós, às vezes até o sobrinho. Certo, mas nesse dia, estimadamente, quantas Eu pessoas? acredito que tiver... Assim, essa conta que é feita de 800 e isso eu bato cabeça toda hora, e já... Não tem, e não teria como ter mais do que essas 800, porque a gente não deixava entrar mais que 800.
Então, se chegou às 800, tinha 800. O que acontece? E O Baby tinha 74 canhotos no bolso. Então quer dizer que 74 pessoas já tinham ido embora. O que eu tenho como te explicar é isso. Nós chegava em 800, isso eu lhe digo de certeza absoluta. Eu não assim, ó, nós chegava em 800, entrava conforme saía. Então, a boate tinha, sim, vamos hipoteticamente que tinha as 800 pessoas, tá? Contando mais funcionário e mais os seguranças, claro que vai dar um número assim, acima de um permitido. Eu não tenho por que mentir. E o 600 apontado na petição? Isso, ele errou. Tá. Ele errou. Eu não sei por que falou isso, entendeu? E o extintor? Os extintores de incêndios? Por que digo? Os extintores a gente tinha renovado. Tinha feito recarga fazia 2 meses, eu acho, ou 3 meses. Tinha sido recarregado. E nós tínhamos um funcionário chamado Shampoo. Aí se pergunta se era...
organizado, se era isso, se era aquilo. Nós tínhamos um rapaz, um senhor, né? Era o Shampoo e era a Márcia. Que todo final de festa, ele dava uma geral na casa. Eu não tinha como controlar tudo. Entendeu? Impossível. Mas o Shampoo era um cara que de manhã, ele dava um giro, porque o final de noite, ele é um pouco, quebra um banheiro, quebra um pia, acontece várias coisas. E inúmeras vezes, aconteceu de um extintor estar fora do lugar. Mais uma vez, eu não tenho por que mentir isso. Tem uma foto que mostra 3 vezes a mesma foto. É a mesma foto, as 3 vezes. Só fiquei olhando. É a mesma foto. Esse extintor, ele quebrou um gancho. Tem um ganchinho que fica assim, que ele quebrou, a gente botou na gabine do DJ que está do lado. Tava e ali. O do palco ali que tentaram usar? Não funcionou, cara. Não sei se não tiraram o gancho, o pino, ou não funcionou. Eu também queria saber. Mas isso era a responsabilidade de Estava no lugar. Era minha responsabilidade, claro que era minha responsabilidade, a responsabilidade da casa. Com certeza. Eu também fico pensando, se tivesse funcionado esse extintor, se tivesse funcionado. Quem sabe não tinha acontecido isso. Aí tem gente que diz, mas brincaram com o extintor. Olha só. A área VIP, que inclusive é onde eu estava naquela hora, se chama backstage, que é onde fica a gabine do DJ, com o técnico e tal. E atrás ficavam as pessoas e um bar, enfim, ali, tudo e tal. Nós tínhamos um extintor, e isso nem foi uma ideia minha, não é uma coisa, é dos DJ mesmo. Tinha 2 buraquinhos, que nem tem nessa mesa aqui, ó, tá? Com um negócio assim, ó, para cima. E tem várias recargas que eu acho que está nos autos isso, aonde é CO2, que é um negócio que assim, ó, a banda tocou a banda e tal, vai entrar o DJ, fecha as cortinas ali, aí o DJ faz uma parada ali e tal, né? Entra com uma música e solta o CO2. Não era brincadeira com o extintor. Ninguém brincava com o extintor. A gente tem um mínimo de noção. E outra coisa, se um extintor tivesse sido acionado, brincado, ele sai um pó que se a gente abrir aqui vai sujar todo mundo. Eu teria visto. Primeiro, que é o primeiro responsável. O Ricardo teria visto, que é o gerente. E aí sim, o Sandro, que era o responsável pelo som e luz, teria visto. E o Shampoo, no outro dia, teria visto pó no chão, ou as pessoas teriam reclamado um pó no olho, alguma coisa nesse sentido, penso eu. O extintor não funcionou. Por que não funcionou? Deus sabe. Como eu queria que tivesse funcionado. Não funcionou. Ok. O senhor já foi preso ou processado ou só preso por esse processo, né? Sabe o que eu tinha? Uma multa de trânsito na época. Eu caí uma vez de moto com uma ex-namorada minha, que ela nem representou e apareceu na mídia que eu tinha um negócio de corporal. Essa pergunta que eu fiz é uma pergunta de praxe, tá? Na verdade, é legal explicar okay. isso, porque saiu na mídia como se eu tivesse sido... E tinha um processo, teve uma briga entre os meus seguranças e um pessoal da base aérea. Depois que eu já tinha ido até embora. Tanto que eu fui... Os caras foram lá e disseram, não, cara, Kiko não estava. Os próprios... Teve uma fratura exposta, brigaram entre os seguranças e eles, quando eu já tinha fechado e ido embora, eu nem estava. Eles vão lá e falam isso, tanto que eu... E esse processo estava correndo, não sei como é que diz, em trâmite. E também anunciaram, olha aí, cara, e eu fiquei até, é isso que eu digo, esse cara é um violento, ele falava disso. Cara, eu não vou dizer que eu nunca tive problemas, eu apanhei dentro da boate. Eu peguei amigo meu aprontando dentro do banheiro que eu tive que tirar. Bom. Tranquilo. Não é, assim, ó, as pessoas pensam que ter uma boate é uma barbada. E que é um rio de dinheiro e coisa, é trabalhoso. Não tem, assim, ó, eu tinha, olha só. Eu tinha a Vanessa, na época que abria a boate de tarde.
Aí eu tinha, e eu fui organizando isso com o tempo, porque no começo era só eu e ela, velho, fazendo meio que tudo, e daí a minha irmã meio que me ajudava de vez em quando, porque a minha irmã tinha um outro emprego, e eu puxei ela para trabalhar comigo. E as coisas foram acontecendo, fui aprendendo, fui, né? Mas eu tinha, na época do acontecido, tá? Nós trabalhávamos na quinta-feira com 18 seguranças a 27 seguranças, tá? Aí eu tinha o Ricardo, que era o gerente geral, né? Tínhamos o João, que era o responsável pelo bar e pela equipe ali e tal. Aí tinha minha irmã, que cuidava da parte de escala, da parte financeira, pagamento nos dias de semana. O Sandro, que era... Ah, não, calma aí. Vamos ainda. E de cada bar, tinha um responsável por cada bar. A Ângela eu falei. E eu ainda, quando estava na noite, eu era um suporte, de qualquer forma. Então, nós tínhamos uma equipe. Aqui não era esse auê, essa bagunça, essa situação que... tinha uma organização, inclusive de entrada. Acerto de ingresso. Os ingressos tinham que ser... O Stênio veio aqui e falou. Os ingressos tinham que ser acertados até X horário, porque baseado aos ingressos dele, nós liberaria a lista de aniversário, que era assim, ó, a cada 10 pessoas da lista de aniversário, o aniversariante ganhava o valor em consumação. Chegando, não sei até que número, ganhava uma champanhe grátis e mais R$300 para gastar. Então era uma promoção muito atrativa, muito legal para os aniversariantes. E, ao mesmo tempo, isso era um promoter para nós mesmos, entende? Uhum. O cara que está de aniversário. Pô, vai fazer aniversário onde? Não, vou fazer na Kiss. Aí ele convidava os amigos, porque revertia para ele em consumo. Então isso era muito legal. A sistemática da boate, nós dava R$7,50 por ingresso, quando o ingresso era 15, R$5 quando o ingresso era meio que a metade, ou uma coisa assim, entendeu? Então, nós ajudávamos as turmas, inclusive, a arrecadar dinheiro. A nossa mídia era... quer arrecadar dinheiro para sua formatura, fazendo festa, uma coisa assim. Era isso. Essa era a Kiss. A Kiss não era uma boate que foi colocada, ou uma espuma que foi colocada para matar alguém, ou uma banda que foi contratada para ir lá botar fogo e matar alguém. A gente não passava na nossa cabeça. Nunca, mas nem longe. A minha preocupação era a briga. Tanto que falam dos ferros e das coisas. Cara, os ferros era para organizar a entrada e para as pessoas serem revistadas. Tá bem. A acusação sabe, né? A acusação, na verdade, não fala de querer matar, mas isso vai ter momentos de debates. Eu agradeço as suas respostas. Doutor, pela ordem, pela quantidade e qualidade dos seus questionamentos e por uma orientação defensiva e por tudo que aconteceu, por tudo que está acontecendo, pela dificuldade toda, por orientação minha, Alessandro, a gente vai apenas permitir as perguntas para os jurados. Eu, como defensor, estou satisfeito. Como eu entendo que o interrogatório é um ato de defesa, ele se dispôs a falar tudo. Se o senhor quiser fazer mais perguntas, fique à vontade. Uhum. Todas as que o senhor pretender fazer mais. Os jurados fiquem à vontade de fazer todas as perguntas. Eu não farei, assim, peço a compreensão das defesas também e do Ministério Público para que a gente encerre por aqui. Eu nem vou transmitir a palavra, então, a nenhum deles, porque compreendo que essa é prerrogativa mesmo do acusado. Se algum jurado quiser escrever alguma pergunta, está tudo tranquilo. Então, os trabalhos estão encerrados por hoje. Eu agradeço a todos. Nós recomeçaremos amanhã às 9 da manhã. Talvez tenha que assinar o Elisandro, não sei. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.